A paz do Senhor, me chamo Fernando Dias, cresci na pequena cidade de São José do Cerrito, no interior de Santa Catarina. Filho de uma família tradicional, católica praticante, meu pai foi um homem muito rígido, mas de um coração enorme, um homem dedicado à criação de gado, galinhas e porcos, de onde vinha nosso sustento. Desde cedo, eu e meus irmãos acordávamos antes do sol nascer para ajudar na lida do sítio. A rotina era pesada, mas era o que conhecíamos e amávamos. Minhas irmãs também ajudavam minha mãe na fabricação dos queijos, manteiga e pães, enquanto eu e os meninos cuidávamos de tratar os bichos e tirar o leite das vacas. Toda a nossa família frequentava a paróquia em Salto dos Marianos do Padre Augusto, era uma figura central em nossas vidas. A cidade toda de Cerrito é muito católica, a fé católica era enraizada em cada aspecto da nossa vida familiar, e eu cresci venerando São José, o santo padroeiro da família. Aprendi desde cedo a rezar o terço e a venerar as imagens, que para mim eram sagradas, eram como uma presença dos santos em nosso lar. Aos meus 19 anos, aconteceu uma festa muito popular em nossa cidade, a Festa do Feijão, onde os fazendeiros da cidade e das cidades vizinhas se reuniam. Até hoje existe, é uma festa com muita comida, rodeio e exposição do material agrícola, etc. Durante a festa, naquele ano, conheci uma moça por nome de Maria Esther. Ela era uma moça bonita que havia se mudado recentemente para São José do Cerrito. Fiquei encantado quando vi a moça, me aproximei dela e, como um bom galanteador, convidei a moça para dançar. Que moça mais linda, não pode ser, como eu poderia esquecer aquela moça? Capaz mesmo, não a esqueci. Naquele tempo, não existia celular, nem telefone, era bem raro a família que tinha telefone fixo em sua casa, quem tinha era rico. Depois daquele baile, não vi mais a moça, mas ela não saiu da minha cabeça. Maria Esther me disse que gostava de frequentar os bailes da cidade, e logo, na próxima festa, encontrei com ela, faceira, sorridente, linda demais. Dançamos de novo e não perdi tempo, perguntei de onde ela era e marquei de ver ela no domingo, na praça da cidade. Levantei cedo como sempre, adiantei todo o meu serviço, corri tomar um banho, passei o perfume da mãe, o rastro, pedi 10.000 cruzeiros para o pai. Acho que deveria ser como R$100 hoje. Disse ao pai que conhecia uma menina na cidade e iria sair com ela. O pai me deu o dinheiro e me disse que, na próxima vez que fosse ver ela, era para levá-la lá em casa para conhecer. E assim aconteceu. Depois que conversamos na praça da cidade, disse a ela que o pai iria assar um pedaço de carne e queria que ela fosse lá em casa no domingo, que ela podia levar os pais dela, que seriam bem recebidos. Foi aí que tudo começou. Fomos nos conhecendo. O fato de Maria Esther gostar de dançar, gostar de um bailão, não agradava minha mãe não. Mas nos apaixonamos profundamente, e mesmo contra a vontade da minha mãe, eu fazia de tudo para me encontrar com ela. Nosso romance floresceu e, apesar das diferenças, nos casamos em uma cerimônia simples no sítio da minha família. Os pais da Maria Esther nos presentearam com um pedaço de terra e 2 cômodos construídos, e lá começamos nossa vida juntos. Depois de casada, ela abandonou as festas e dedicou-se ao lar. Era uma mulher muito responsável, mas minha mãe não gostava dela. Depois de algumas semanas casados, descobri que Maria não gostava das minhas imagens religiosas em nossa casa. Eu rezava o terço 2 vezes ao dia, era muito católico. Fui criado assim, como meus pais, nós aprendemos com minha mãe. Maria não reclamava, mas percebi que ela não gostava dos meus santinhos. Os anos passaram, e eu e Maria desejávamos muito ter filhos, mas ela não conseguia engravidar. Minha mãe dizia, essa mulher é amaldiçoada, coitado do meu filho. Eu avisei para não casar. Algo que minha mãe sempre alfinetava, Maria, é que ela nunca participou das missas ou orações, ela dizia que não era católica. Eu a respeitava, mas isso de certa forma gerava algumas tensões entre mim e a minha mãe. Uma madrugada, acordei e percebi que Maria não estava na cama. Procurei Maria por toda a casa, a encontrei do lado de fora, ajoelhada na terra, chorando, com seu rosto em terra, e eu fiquei observando aquilo, nunca havia visto aquilo. De primeiro, pensei que ela estava passando mal, mas depois ouvia ela dizer, me perdoa, eu me arrependo. Ela levantava as mãos ao céu segurando uma pequena Bíblia, ela pedia perdão. Ela murmurava palavras que eu não conseguia entender. Fiquei confuso e preocupado, sem saber como lidar com a situação.
Passaram-se uma semana e, dia após dia, eu me levantava, procurava pela Maria e ela estava no mesmo lugar. Um frio terrível, ela jogava uma manta paraíba nas costas e ficava naquele chão gelado. Eu esperei a semana toda ela me contar o que era aquilo, não quis perguntar, fiquei constrangido, mas muitos pensamentos invadiram minha mente. Eu pensava, o que ela está invocando? Será que ela está invocando forças ocultas? Por que ela nunca fala sobre isso? Eu nunca a vi rezando, ela nunca foi a uma missa, será que isso é uma religião nova? E isso me incomodava. Sem saber o que fazer, procurei minha mãe para pedir orientação. Assustada, ela sugeriu que levássemos a situação para a novena da misericórdia e pediu ajuda ao Padre Augusto. Minha mãe estava convencida de que Maria precisava ser exorcizada e organizou uma novena em nossa casa. E a mãe me disse, filho, avisa ela que vamos lá hoje à noite. A imagem de São José vai ficar uma semana na sua casa e essa maldição vai acabar. Maria Esther, embora respeitasse minha fé, deixou claro que não se sentia confortável com a novena em nossa casa. Contudo, ela não proibiu. Eu, dividido entre a lealdade à minha esposa e o temor pelo que minha mãe acreditava ser uma maldição, concordei com a realização da novena. Na noite da novena, minha mãe chegou com o Padre Augusto e outros membros da paróquia. Maria Esther preparou chá e biscoitos, mas se retirou para o alojamento dos bichos enquanto a novena acontecia. Durante a preparação do altar, um dos irmãos que carregava a imagem de São José passou mal, caindo e derrubando a imagem de São José, que caiu e se quebrou em pedaços, gerando um grande alvoroço. Minha mãe ficou aterrorizada, vendo o incidente como um sinal de maldição, enquanto o Padre Augusto tentava acalmar a situação. Após o caos, o padre tentou conversar com Maria Esther, me pediu que a chamasse e lhe ofereceu a oportunidade de rezar conosco ou, quem sabe, se ela quisesse, poderia se confessar, mas ela educadamente recusou, afirmando que não era católica. A revelação de Maria causou mais escândalo entre os presentes. Após a confusão, minha mãe me disse, eu não lhe falei que ela era amaldiçoada? E depois que todos saíram, pela primeira vez confrontei Maria, perguntando a quem ela servia e qual era sua religião. Foi então que ela me revelou que havia sido criada no Evangelho e, na adolescência, havia se afastado de Deus. Casou-se comigo e não havia se reconciliado com sua fé. Mas há uns 30 dias, Deus a visitou, e agora, ela estava fazendo um concerto com Deus e queria voltar para a igreja evangélica, que existia apenas na cidade vizinha de Canoinhas. Aquela revelação foi uma bomba. Fiquei dividido entre o alívio de entender o que estava acontecendo e a preocupação com o fato de Maria ser protestante, algo que eu havia sido ensinado a ver como traição à Santa Igreja Católica. Me senti casado com uma Judas, uma traidora, pois era assim que víamos os protestantes. E agora, meu Deus? O que vou fazer? Maria é tão boa esposa, tão trabalhadeira, me trata com tanto carinho, ao ponto de me sentir preenchido pela ausência dos filhos que não conseguimos gerar. O amor dela era suficiente, mesmo que queríamos ter filhos, mas nos amávamos. Eu me sentia como Eucana, o amor daquela mulher era o suficiente. Mas agora, estar casada com uma Judas, com uma traidora de Cristo, da Virgem Maria e da Santa Igreja Católica, era como se eu realmente estivesse em maldição. Como eu falaria isso para minha mãe? O conflito interno que eu vivia aumentou nos dias seguintes. Eu amava Maria Esther, mas as crenças dela me colocavam em uma posição difícil. Comecei a questionar minhas próprias convicções e a me perguntar se poderia apoiar a decisão de Maria de frequentar a igreja evangélica. A pressão da minha mãe, que continuava a ver Maria como amaldiçoada, apenas complicava a situação, mas resolvi não contar mais nada à minha mãe. A Maria Esther era minha esposa e essa era uma decisão dela. Minha mãe não tinha nada com isso e nem mesmo eu. Deixe ela fazer o que ela quer. Se for errado, Deus vai me perdoar. Falei isso com Deus durante meu terço da misericórdia e entreguei para Deus. Um sábado à tarde, Maria quis ir até Canoinhas e eu decidi acompanhar Maria. Chegando lá, era uma reunião na primeira igreja evangélica de Canoinhas. Não quis entrar, me senti em pecado de acompanhá-la até lá. Disse a ela que eu iria comprar umas coisas para o rancho e logo voltava para pegar ela na porta da igreja. Embora inicialmente resistente, eu queria encontrar uma maneira de manter nosso casamento e, ao mesmo tempo, resolver o conflito espiritual que me perturbava. Maria quis ir aos cultos por mais 4 sábados seguidos, e eu e Maria viajamos para Canoinhas.
Ao passar a semana, após o 4º sábado, eu fiquei ansioso para que chegasse o 5º sábado. Eu e Maria estávamos tão bem, nossos 10 anos de casamento. Parecia que foi o dia de ontem que havíamos nos conhecido. Ela estava muito mais amorosa, feliz, cantava hinos o dia todo, lia a Bíblia. Preparava meu chimarrão com tanto carinho, fazia pão de torresmo e vinha me chamar para comer com ela. Meu Deus, essa mulher não é amaldiçoada, ela é uma bênção. E decidi que, no 5º sábado, eu iria entrar com ela na igreja, para alegrar o coração dela, ela fazia tanto por mim. No 5º sábado, eu acordei cedo, preparei um café para ela, me arrumei bem cedo, passei o perfume rastro, que agora era dela, e disse a ela: mulher, hoje eu vou entrar contigo nesta igreja. Ela não se acreditava, me abraçou tão forte e me disse: capaz homem, Jesus já estava te esperando e eu também. Então fomos para Canoinhas e fomos recebidos calorosamente na primeira igreja evangélica de Canoinhas. O culto era diferente de tudo que eu conhecia, sem imagens, sem santos, mas cheio de cânticos, as pessoas alegres, as orações eram fervorosas, eu me arrepiava todo. Mas era um arrepio bom, capaz mesmo de saber que eu tinha tanto preconceito com aquele povo. A pregação falava diretamente ao meu coração e senti uma paz que não esperava encontrar ali. Ao final do culto, me vi emocionado e feliz. Voltamos para casa, eu estava tão alegre. A semana seguinte foi maravilhosa. Decidi orar junto com a Maria, pedi que ela me ensinasse. O que havia presenciado mexeu com minhas convicções e comecei a me perguntar se o caminho que minha esposa havia escolhido não era, de fato, algo que eu também deveria escolher para minha vida. Todo sábado íamos até Canoinhas, passei a frequentar os cultos evangélicos ao lado de Maria Esther, sem abandonar completamente minhas raízes católicas. Comecei a ler a Bíblia com mais frequência, questionando as práticas que até então considerava inquestionáveis. O amor e a dedicação de Maria Esther ao Senhor me inspiraram a buscar uma relação mais profunda com Deus. Foi então que no dia 8 de abril de 1983 aceitei a Jesus Cristo como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Era um culto de missões. O missionário que pregou contou como morreram os mártires da igreja primitiva. Ele leu Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O missionário dizia que esta palavra alimentava os primeiros cristãos da igreja primitiva, e eles acreditavam que, ainda que o mundo os odiasse, que se eles morressem aqui, o sangue deles se tornaria sementes, que brotariam nos corações das pessoas, e o sangue de Jesus Cristo salvaria eles e toda a casa deles da condenação eterna. Que palavra! Aleluias! As lágrimas rolavam em meu rosto. Eu criei, e vi a fé da Maria Esther me alcançando também. Somos salvos, eu pensava, pelo amor de Jesus Cristo, somos salvos. Aleluias! Passaram-se os dias, e agora era aniversário do meu pai. Eu e Maria nos arrumamos, compramos uma churrasqueira nova e uma camisa Westop, que na época eram as camisas desejadas, anos de 1983, meu pai merecia. Então fomos almoçar na casa da minha família e levar os presentes para o meu pai. Quando chegamos, minha mãe me olhou diferente, me disse que eu havia sumido de lá de casa. Eu falei para a mãe que era o trabalho que estava puxado. Preparamos o churrasco, a mãe e a Maria fizeram uma maionese muito boa, e depois do almoço, antes de sairmos, eu não aguentava mais ficar calado. Todos me perguntaram o que eu tinha, dizendo que eu estava diferente, e eu sabia que eu estava diferente mesmo. Jesus havia me transformado. Então resolvi contar. Mãe, pai, irmãos, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único, exclusivo e suficiente Salvador, e este é o motivo da minha mudança. Minha mãe jogou um copo de água na minha face e gritou com a Maria, dizendo: você amaldiçoou o meu filho. Meu pai me pediu que eu fosse embora, disse que eu não era mais bem-vindo ali. Enfrentei a desaprovação da minha mãe e de outros membros da minha família. Para eles, eu havia traído a fé católica. Mas encontrei forças em Jesus. Eu acreditava que o Senhor Jesus iria salvar a minha casa. Minha jornada espiritual foi intensa, marcada por momentos de dor, pois não queria me separar da minha família, mas precisava respeitá-los. Em 1985, Maria recebeu o milagre do Senhor Jesus Cristo, e mesmo sem esperarmos, Jesus abriu a madre de Maria e ela engravidou pela primeira vez. Fiquei tão feliz.
Não poderia deixar de falar com meus pais, talvez isso faria com que eles nos aceitassem de volta em suas vidas. Sem querer expor Maria, silenciosamente, peguei o carro e fui lá no sítio do pai, não sabia o que dizer. Meu coração saltava de alegria. Maria estava fazendo pré-natal, já estava de 4 meses, meu pai vai ficar feliz por nós, eu pensava. Quando cheguei no sítio, meu pai me disse, o que veio fazer aqui? Te suma daqui, tua mãe não pode passar nervoso. Eu disse, pai, eu não vim trazer confusão, só vim contar que Deus fez um milagre e agora vou ser pai, a Maria está grávida. Meu pai durão disse, bom para ti, guri, tu vais aprender como é criar um filho e ele lhe virar as costas, traindo sua fé e desrespeitando tudo que tu ensinaste para ele a vida inteira. Agora te suma daqui. Nisso, minha irmã mais velha saiu na varanda e disse, pai, a mãe quer ver o Fernando. Eu corri, entrei pela casa e vi minha mãe acamada. Meu Deus! Que choque! Minha mãe estava enferma e ninguém havia me contado. Fiquei em choque, não sabia o que fazer. Me ajoelhei aos pés da cama da mãe e perguntei, mãe, o que tu tens? Ela me disse, Fernando, seu pai acha que vou morrer, mas ainda não é minha hora. Abracei a mãe e pedi a ela perdão por qualquer dor que eu porventura tivesse lhe causado. A mãe passou a mão no meu rosto e pouco conseguia respirar. Eu abracei a mãe e contei para ela dizendo, mãe, tu vais ser Dinda de novo, só que agora de seu filho aqui, tais loucos, vou ser pai, mãe. A mãe chorou e me deu meus parabéns. O pai ficou olhando, parado na porta e não disse nada. Voltei para casa e contei a Maria o que havia acontecido. Ela me chamou para orarmos pela mãe e aquela semana toda. Maria fez um chá de hortelã com tansagem, nós orávamos e eu ia levar o chá para a mãe. Já no domingo, eu e Maria fomos ver minha mãe. Quando chegamos em casa, a mãe estava em pé, estava bem melhor e agradeceu a Maria pelo chá. Maria fez um almoço com minhas irmãs e no final da nossa visita, Maria disse que queria agradecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pela saúde da minha mãe e pela recuperação dela. Aquele simples gesto de Maria comoveu o coração da minha mãe e ela se sentou em uma cadeira e disse que poderíamos orar. Oramos, com toda a nossa alma, agradecendo a Deus pela saúde de minha mãe e sentíamos a minha mãe diferente. Deus já estava trabalhando em nossa casa. Maria concluiu a sua gestação, tivemos um gurizão forte, da garganta de aço. O guri gritava quando estava com fome, risadas, mas era muito lindo o guri. A mãe se prontificou a revezar com a mãe da Maria, para cuidar dela no resguardo, e assim foi feito. Nos dias a seguir, minha mãe foi dormir lá em casa e ela observava nossa rotina. Eu e Maria orávamos juntos, liamos a Bíblia para o pequeno Isaac, tínhamos uma comunhão muito linda. Orávamos na hora de nos alimentar e o rádio ficava ligado em um canal de oração, que funcionava quase que o dia todo, às vezes perdia a sintonia, mas logo voltava. Quando acabou o resguardo de Maria, ela disse que estava na hora de apresentar o Isaac ao Senhor. Minha mãe achava que era uma cerimônia de batismo, e ela convenceu meu pai de irem à cerimônia. Durante todo o culto, minha mãe olhava admirada, e de vez em quando ela limpava uma lágrima. Isaac foi consagrado a Deus naquela manhã e, ao final do culto, minha mãe disse, essa igreja é boa. A mãe e o pai começaram a vir à igreja com mais frequência, até o maravilhoso dia em que meus pais aceitaram a Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. O amor de Deus salva, liberta e transforma o mais duro coração. Minha mãe e Maria se tornaram muito amigas e irmãs em Cristo Jesus, até que Deus recolheu meu pai e depois minha mãe. Minha família foi salva por Jesus Cristo, como o Senhor me prometeu no dia da minha conversão em Atos 16:31. Eu e Maria tivemos mais um menino e 2 meninas, totalizando 4 filhos, que se chamam Isaac, Davi, Ana e Raquel. Hoje, sou presbítero na primeira igreja evangélica de São Cristóvão e encontrei meu propósito ao lado de Maria Esther, mulher de Deus, que Deus preparou para mim, para me salvar. Nos tornamos líderes espirituais do evangelismo e ajudamos outras famílias a encontrar o caminho da salvação. O amor entre nós se fortaleceu ainda mais, agora sustentado por uma fé compartilhada e uma missão comum. Espero que nosso testemunho tenha edificado a sua vida. Não temas. Se alguém na sua casa, na sua família não acredita em Jesus ou te vê como uma maldição, saiba que Deus ama essas pessoas e está usando você para salvá-las.
Por isso, suporte o processo, a dor e a rejeição, que no final, tu vais glorificar muito o nome do Senhor Jesus Cristo. Testemunho retirado da internet.